Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 949, que está acumulado e tem uma estimativa de prêmio de R$1.600.000. Vamos em busca desse milhão. Se não der para a gente pegar esse milhão, umas quilherinhas já quebra o galho. Vamos lá. Esse é o nosso primeiro vídeo desse concurso. Amanhã estarei gravando um novo palpite, o segundo palpite do concurso. Vamos que vamos. Agora eu vou fazer um jogo com 4 duplos, no valor de R$24. Vamos lá os palpites. Jogo 1, Novo Horizontino e Ituano, Série C é osso. O Novo Horizontino ocupa a segunda colocação do grupo B, com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Novo Horizontino jogando em seu domínio, é forte, ainda não perdeu. Vai receber o Ituano, que vem muito bem, ocupa a 4ª colocação com 16 pontos. 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É um jogo muito equilibrado. Quem puder fechar um triplo nesse jogo aí é muito bom. Mas eu, como não tenho um triplo para gastar, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Novo Horizontino e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Atlético Paranaense Furacão versus Tricolor Paulista, que está muito mal das pernas. O Atlético Furacão ocupa a 6ª colocação com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, o Furacão ainda não perdeu, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Vai receber o Tricolor Paulista, que está na zona, está em 17º lugar com 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Jogando como visitante, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Eu acredito que jogando em seu domínio, o Furacão deve fazer o dever de casa, mas o Tricolor Paulista precisa da vitória, precisa sair da zona, que está muito mal. Então aqui eu vou abrir um duplo, coluna 1 Atlético e coluna 2 São Paulo, duplo aberto no jogo 2. Jogo 3, CSA e Avaí, jogo duro. O CSA ocupa a 13ª colocação com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Jogando em seu domínio, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Vai receber o Avaí que vem muito bem no campeonato. Ocupa a 4ª colocação com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Avaí já vem de 10 jogos sem saber o que é derrota. Mas é o CSA jogando fora do seu domínio. O Avaí vai ter grande dificuldade aqui contra o CSA. Então meu palpite de jogo 3 é empate seco, coluna do meio do jogo 3. Jogo 4, Vitória e Vasco da Gama. O Vitória ocupa a 15ª colocação com 13 pontos, 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O Vitória não está honrando o nome, está empatando demais. Vai receber o Vasco que ocupa a 10ª colocação com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. É um jogo muito equilibrado. Então meu palpite no jogo 4 é empate seco, coluna no meio. Jogo 5, Cuiabá e Bahia. O Cuiabá está na beira da zona, ocupa a 16ª colocação com 13 pontos, 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Já o Bahia ocupa a 10ª colocação com 17 pontos. O Bahia já vem de 4 derrotas seguidas no campeonato. 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Bahia está muito mal das pernas, 4 derrotas seguidas no campeonato da Série A. O que está acontecendo com o Bahia? Mas eu acredito que o Bahia deve reagir nesse jogo aí e sair vitorioso, mesmo jogando fora do seu domínio. Então meu palpite no jogo 5 é Bahia seco, coluna 2 no jogo 5. Jogo 6, Palmeiras, o Verdão versus Fortaleza, o Leão. O Palmeiras é líder do campeonato da Série A com 32 pontos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando em seu domínio, o Verdão ainda não perdeu, 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Palmeiras é o segundo melhor mandante do campeonato. Vai receber o Leão, que ocupa a 3ª colocação com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Olha, aqui é um jogo equilibrado, mas é o líder do campeonato, é o Palmeiras se jogando em seu domínio, é forte, ainda não perdeu. Então meu palpite de jogo 6 é coluna 1, Palmeiras seco. Jogo 7, Vila Nova e Sampaio Correia. A Bolívia querida.
O Vila Nova ocupa a 14ª colocação com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Já o Sampaio Corrêa, Bolívia Querida, ocupa a 7ª colocação com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Ambas equipes estão empatando demais, é jogo difícil, jogo equilibrado. Aqui quem puder fechar um duplo, coluna 1 Vila Nova, empate é muito bom. Mas como eu não tenho duplo para gastar nesse jogo, eu vou de Vila Nova seco, coluna 1 do jogo 7. Jogo 8, América Mineiro versus Fluminense. O América Mineiro ocupa a 18ª colocação com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Jogando em seu domínio, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Já o Fluminense ocupa a 12ª colocação com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. É um jogo muito equilibrado, então meu palpite de jogo 8 é empate seco, coluna do meio do jogo 8. Jogo 9, Juventude e Atlético Mineiro, o Galo. O Juventude ocupa a 13ª colocação do campeonato com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Juventude jogando em seu domínio é forte, é o 8º melhor mandante do campeonato. Vai receber o Galo, que está cantando alto demais e ainda está com a espora afiada. O Galo vem com tudo aí. É o 2º colocado com 31 pontos, 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 5 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. É o 2º melhor visitante da Série A. O Galo está com tudo, o Galo. Mas aqui que mora o grande perigo, porque o Juventude jogando em seu domínio é forte. Vou arriscar uma grande zebra aqui. Coluna 1, Juventude e coluna 2, Galo. Duplo aberto do jogo 9. Jogo 10, Manaus e Volta Redonda, Série C. O Manaus ocupa a 5ª colocação do Grupo A da Série C com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, é o 2º melhor mandante da Série C do Grupo A. 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Manaus jogando em seu domínio, ainda não perdeu. Vai receber o Voltaço, o Volta Redonda, que ocupa a liderança do Grupo A com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É um jogo muito equilibrado, mas eu acredito que jogando em seus domínios, o Manaus deve fazer o dever de casa. Aqui eu aconselho jogar um triplo nesse jogo aí, mas como eu não tenho triplo para gastar, eu vou na coluna 1, no mandante, Manaus seco no jogo 10. Jogo 11, Santos e Corinthians, o Coringão. O Santos ocupa a 8ª colocação com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Jogando em seu domínio, o Santos é o 6º melhor mandante do campeonato, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em seu domínio, o Santos é forte demais. Vai receber o Coringão, que ocupa a 11ª colocação com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Jogando fora do seu domínio, o Coringão é o quarto melhor visitante da Série A. 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Jogo difícil, jogo equilibrado. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Santos e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 11. Jogo 12, Botafogo da Paraíba, o Belo versus Paysandu, o Papão. O Botafogo da Paraíba ocupa a 2ª colocação do Grupo A com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Jogando em seu domínio, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Papão ocupa a 3ª colocação com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Jogando fora do seu domínio, o Papão é o melhor visitante da Série C do Grupo A. 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Papão ainda não perdeu jogando fora do seu domínio. Olha, aqui é um jogo muito equilibrado. Por isso meu palpite é empate seco, coluna do meio no jogo 12. Jogo 13, Ceará, o Vovô versus o Atlético Goianiense, o Dragão. O Vovô ocupa a 7ª colocação com 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Jogando em seu domínio, é o 4º melhor mandante, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vai receber o Dragão, o Atlético, que ocupa a 9ª colocação com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Jogo difícil,
Jogo equilibrado, mas eu acredito que jogando em seu domínio, o vovô é forte e deve fazer o dever de casa. Então meu palpite no jogo 13 é coluna 1, Ceará seco. Jogo 14 para finalizar os palpites, Flamengo e Internacional, o Colorado. O Flamengo ocupa a 5ª colocação com 24 pontos, 8 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, o Mengão é o 5º melhor mandante, 5 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Vai receber o Colorado, que ocupa a 14ª colocação no campeonato com 15 pontos. Eu acredito que jogando em seu domínio, no Maracanã, o Mengão leva essa. Então meu palpite no jogo 14 é coluna 1, Flamengo seco. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu joinha e vamos em busca desses tão sonhando 14 pontos. Agora quero mandar um forte abraço para alguns dos seguidores do canal que sempre está comentando aqui. Forte abraço para o meu amigo Carlos Catão Prates de BH, torcedor do Cruzeirão, fabuloso. Forte abraço aí, Carlão. E para os seus amigos aí, Vandinho, Adriano Prates, Eduardo, para o Mário e para o Tigrão do Sion. Forte abraço para todos aí e obrigado por acompanhar o canal aí. Vamos que vamos, uma hora a gente chega tão sonhando 14 pontos aí. Para o Melhor Mundo e para o Colorado, Carlos Santos, forte abraço aí, Carlão. Para o José Avelino Pontes de Pilar, Paraíba, forte abraço aí, José. Para o Geórgio Diniz de Brasília, forte abraço aí, Geórgio. Para o Claudinei Santos, para o Antônio Renzo de Patrocínio, Minas Gerais, torcedor do Vitória, um forte abraço. E para o meu amigo Salatiel Araújo, de Bauru, São Paulo, um forte abraço aí, Salatiel. E para o meu amigo Edmilson Soares, da cidade de Goiânia, torcedor do Goiás. E vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu joinha e vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Valeu, gente! Uma boa semana e boa sorte para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.